Ok, então vamos lá. Ok, vamos lá então. A memória de caso fala que no dia 13 de 4 de 2020, o senhor Firmino da Silva, embargante, firmou o contrato, vocês me acompanhando aí, firmou o contrato de fiança, tendo por objeto a garantia pelo fornecimento de mercadorias de fabricação da empresa Tício e Companhia Limitada. A embargada, alegando a falta de pagamento pela compra de mercadorias efetuada pela afiançada, promoveu ação de execução por quantia certa em face do embargante, pautada no artigo 824 e seguintes do novo Código de Processo Civil. O contrato em questão, a finalidade de garantir o fornecimento de mercadoria à afiançada até o valor de R$10.000. Indispensável seria que a embargada demonstrasse que tais fornecimentos foram realizados e seus respectivos valores, dada a limitação da garantia. A embargada ajuizou a execução apenas em face do embargado, alegando que a devedora encerrou suas atividades. Compete ao credor executar apenas o fiador ou ambos, à sua vontade. Não obstante, sempre é indispensável que se preencha os requisitos estabelecidos no artigo 783 do novo Código de Processo Civil. Do exame dos autos, vê-se que a embargada instruiu a execução com uma duplicada sem aceite e com uma nota fiscal, além do contrato de fiança, mas não comprovou que os fornecimentos foram realizados. Apesar de o ônus da prova ser do devedor, na ação de embargos, compete ao credor instruir a inicial com a prova da liquidez, certeza e exigibilidade do título. Na execução em tela, o contrato de fiança puramente não constitui elemento suficiente. Diante da situação hipotética apresentada, redija na qualidade de advogado ou advogada contratado ou contratada por Firmino da Silva os embargos para impugnar a ação executiva proposta pela empresa Tício e Companhia Limitada, abordando todos os aspectos de direito material e direito processual pertinentes ao caso. O que eu quero dizer para vocês? Olhe o teor da memória de caso, né? É um teor de memória de caso típica de prova de OAB. Essa prática aqui, ela não é real, tá? É uma prática simulada. Nós já sabemos que é simulada. As informações aqui foram criadas, tá? Por isso que é uma prática simulada. Por outro lado também, observe que na memória de caso, ela apresenta todos os elementos necessários do processo executório. Todos. É o que diz a teoria geral do processo. Quer ver? Você tem partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? O embargante e o embargado. Ó, partes envolvidas no processo executório. Lucas, só deixa o teu áudio desligado por hora, para não interferir. Certo? Ok. Então, as partes já estão formalizadas. O objeto dos embargos estão previstos no artigo 917. Tá? Está também aqui tranquilizado. Então, estão todos presentes aqui. O 917, que os artigos que eu citei ontem para vocês, que a gente debateu um pouquinho sobre ele. Tá? Isso é importante para a gente. Por outro lado também, todas as vezes que você estiver diante de um processo executório de uma memória de caso, verifique os artigos que sustentam a memória de caso. Você tem o 824, aqui seguintes, são todos eles aí que se segue, né? O 783. Então, assim, é muito importante que a gente observe esses fundamentos trazidos na memória de caso. É uma memória de caso especificamente da prova da OAB? Não, ela teve algumas adaptações necessárias, né? Toda e qualquer produção simulada, ela precisa de umas adaptações. É isso que a gente faz quanto professor, ok? Então, vamos lá.
Então, a memória de caso, tá tudo ok? A gente já sabe as relações estabelecidas aqui, tá? A gente sabe que o ônus da prova está ligado a quem propõe a ação, a gente sabe disso. Quem propõe a ação tem que trazer todos os elementos necessários da petição inicial executória, aqueles elementos que a gente aprendeu lá na teoria geral do processo executório. E ontem também nós vimos esses requisitos, né, que a gente não perdeu de vista a questão do 319 do Código de Processo Civil, que foi retomada na aula de ontem, ok? Então aqui, observe também um outro detalhe, que se traz aqui para você a questão de uma postura, como eu dizia assim, diante da situação hipotética apresentada, redija na qualidade de advogado, ó, já impõe a você uma condição, né, para você elaborar o documento, né, a peça processual. Então essa condição é sua para elaborar. Por isso que a memória de caso da prova da OAB, ela traz essa questão do fundamento, né? Ela traz essa questão do posicionamento. Tu tem que te posicionar aqui. Vamos lá então. Nós vimos também na aula de ontem, só para retomar, nós vimos na aula de ontem que a petição, ela segue os requisitos previstos no artigo 319. Nós vimos lá, que você já sabe esses requisitos, do artigo 319. Como é o meio de defesa, aqui os embargos é meio de defesa, então aqui a gente tem a possibilidade de identificar alguns elementos logo, já que é meio de defesa. Só que a natureza dos embargos é natureza de ação de conhecimento. Então a gente tem que ter toda a estrutura de uma ação de conhecimento. Tudo bem? Vamos lá então. O endereçamento dos embargos que eu falei ontem é o mesmo juízo, tá, do processo executório. Na memória de caso, se não consta o juízo aqui, a gente já sabe, ou vocês podem criar um juízo para cá, quinta vara, sexta vara, oitava vara, porque vocês sabem que o endereçamento da petição inicial é distribuída. Uma vez que esse processo de execução já está em uma das varas, da justiça, então os embargos têm que ser direcionados a esta vara. Tá? Então vocês podem ir lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da quinta vara, da sexta vara, da oitava vara civil da comarca de Belém do Pará. Né? A gente vai fazer uma simulação aqui de peça. Tá? Então você já pode escolher o juízo, que é o mesmo juízo da execução. Nunca esqueçam disso, é o mesmo juízo da execução. A matéria dentro da memória de caso não é matéria que verse sobre fazenda pública, não é. Não é matéria que verse sobre prestação alimentícia, não é. Tá? Então observe isso. Isso tem que ser observado por quem for construir uma peça. Então a matéria aqui é matéria de âmbito civil, tá? É de âmbito civil, não é de âmbito prestação alimentícia, não é fazenda pública, não é obrigação de fazer, não fazer, mas é acima de tudo aqui uma vara civil, porque a matéria, sendo obrigação de fazer, não fazer, da coisa certa e quantia certa, é vara civil. Só se essa obrigação se referir a uma prestação alimentícia, mas isso vai ser definido pelo juízo, tá? Então vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da quinta vara civil da comarca de Belém. Tudo bem? Referência do processo. Já que a distribuição dos embargos é por dependência, que a gente chama, a distribuição dos embargos é por dependência, então é importante a gente figurar aí um número qualquer de processo. Um número qualquer. Tá? Só para você não se perder de vista que aqui os embargos, ele vai ser ajuizado junto com o processo de execução que está em trâmite.
Então, referência do processo. Se você não quiser colocar o número, tá? Você pode usar a seguinte expressão: distribuição por dependência. Não tem problema. Se você usar essa expressão, distribuição por dependência, tá tudo ok. Tá tudo bonito, tá? Porque a gente já sabe que os embargos vão ser distribuídos para aquela vara onde tramita o processo de execução. Ok? Tudo bem até agora aí? Tudo certinho? Já colocaram isso na petição de vocês lá? Distribuição por dependência. Ok? Marcos, ok. Lucas, Lilian, Wagner. Não, não é no endereçamento, Wagner. Tá? Não é no endereçamento. Deixa eu só te situar. O endereçamento é excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da quinta, da sexta, da sétima. Você escolhe. A vara é cível. A matéria é de âmbito cível. Tá? Esse é o endereçamento. Como tu tens um processo já de execução, então tu vais passar uma linha, tá? Depois do endereçamento, uma linha, tu vai escrever distribuição por dependência. Pronto, tá bonito, ok? Se você quiser escrever referência do processo, você imagina o número de um processo, não tem problema também. Tudo bem? Certinho aí? Ok, tá? É o passo a passo. Aqui a gente tem que ir no passo a passo. Aqui vocês estão aprendendo. Ok, vamos ao preâmbulo, né? O preâmbulo, você pode usar os dois esquemas que eu falei ontem. Firmino, já devidamente qualificado, né? Você pode usar essa expressão, Firmino, já devidamente qualificado, nos autos do processo número tal, ou dos autos do processo em epígrafe, ou citado acima, como vocês queiram, tá? Que eu falei ontem na aula aqui. Ou então você pode, se você quiser ter um trabalho um pouco maior, você pode qualificá-lo, tá? Você pode trazer todas as informações que estão no artigo no 319, não tem problema. Aí você escolhe o que é melhor para você, tá? Então, Firmino, já devidamente qualificado nos autos do processo executório, tá? Processo número tal, se você quiser trazer dentro do preâmbulo, não há problema. Vem opor embargos do devedor. Embargos do devedor ou embargos à execução por quantia certa. Ok? Embargos à execução fica melhor por quantia certa. Tudo bem aí? Fundada em título extrajudicial. Fundada em título extrajudicial. Tudo bem? Tudo certinho aí? Tô ditando, tá? Fundada em título extrajudicial, que perante esse juízo, que perante esse juízo lhe é proposta por Tício e Companhia Limitada. Ok? Que lhe é proposta por Tício e Companhia Limitada.
E aí vem a fala do professor Paulo II, né? Sociedade comercial, sociedade comercial, sociedade comercial, sociedade comercial, tudo ok aí? Quer que eu volte ou não? Sociedade comercial, sediada nesta cidade de Belém do Pará. Nesta cidade. Quer que eu volte aonde, Lilian? Só para eu poder situar. Vou voltar então desde o preâmbulo, tá? Tá, vou voltar para o preâmbulo? Vou voltar para o preâmbulo, é isso? Então vamos lá. Firmino da Silva, já devidamente qualificado, nos autos do processo, acima identificado. Pronto, fica mais bonito do que você colocar distribuído por dependência, né? Acima, porque já está lá, acima identificado. Ok. Vem opor embargos à execução por quantia certa. Vem opor embargos à execução por quantia certa. Fundada em título, extrajudicial. Fundada em título extrajudicial, que perante esse juízo, lhe é proposta por Tício e Companhia Limitada. Que perante esse juízo lhe é proposta por Tício e Companhia Limitada. Sociedade comercial, sociedade comercial, sociedade comercial, sediada nesta cidade de Belém. Sediada nesta cidade de Belém. Ok? Escrita no CNPJ. Aí vocês inventam o CNPJ, só para a gente poder manter a sistemática da lei, né? Escrita no CNPJ. Vocês sabem que o 319 exige o CPF e exige o CNJ, tá? Você pode colocar aqui o CNJ para você não se perder, tá? Escrita no CNPJ, aí você inventa um número. Você sabe, você aprendeu com o professor Paulo que as sociedades, as empresas, elas não podem estar por si só em juízo. Elas têm que ter o seu representante. Vocês já aprenderam isso lá com ele, tá? Então, toda e qualquer sociedade tem que ter seu representante. Geralmente, um dos representantes de uma sociedade comercial ou de uma empresa é os seus sócios. São eles que representam a empresa. A empresa, por si só, ela não tem capacidade para estar em juízo, posso dizer para vocês, mas ela precisa de uma representação, tá? Então, a gente vai colocar assim mesmo, para ficar bonito, para a gente poder estar fazendo a coisa certinha. Inscrita no CNPJ, inventa um número. Neste ato,
representada por um dos seus sócios. Só coloque assim, só para a gente poder ter uma visão. Representada, neste ato, representada por um dos seus sócios. Pronto, tranquilo, né? Aí você pode colocar dentro do parêntese, só para a gente poder manter a sistemática do artigo 319, dentro do parêntese você coloca identificado. Dentro do parêntese, identificado. Ok? Identificado. Fecha parêntese. Pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Fatos e fundamentos jurídicos. Porque os embargos, ele é um modelo de petição inicial. É por isso. Então a gente tem que manter o meio de defesa como sendo embargos em forma do que a lei definiu para ele, quanto petição inicial. Ok? Certinho aí. Acho que a Lília caiu ali a conexão dela. Depois eu volto para ela aqui novamente. Bem, os fatos. O que você vai alegar nos fatos? Tá? Primeiramente, nos fatos, a gente pode já estar definindo os fatos aqui. A gente pode estar trazendo aqui em 13/4/2020, tá? Em 13/4, iniciando o fato. Em 13/4/2020, tá? Aí, dos fatos, né? Em 13/4/2020, o embargante, em 13/4/2020, o embargante pode ver que eu estou repetindo as informações que estão na memória, tá? Em 13/4/2020, o embargante. Onde eu parei, Marcos? Eu terminei o preâmbulo, tá? Terminei o preâmbulo. Tu chegaste a copiar o preâmbulo? Chegaste a copiar o preâmbulo? Sim, né? Aí, muito bem. Nós estamos nos fatos. Dos fatos, agora você escreve porque os embargos é modelo de petição. Dos fatos. Ok? Vamos iniciar os fatos, como eu já tinha iniciado com eles aí. Então, em 13/4/2020, em 13/4/2020, o embargante, a gente tem que contar aquela historinha, né? O embargante firmou contrato de fiança. O embargante firmou o contrato de fiança, tendo por objeto. O embargante firmou o contrato de fiança, tendo por objeto a garantia pelo fornecimento, de mercadorias
pelo fornecimento de mercadorias, de fabricação da embargada. Aí tu já sabe quem é a embargada, é a empresa, tá? Tudo bem aí? Tudo certinho? Primeiro parágrafo pronto, é esse. Pergunto a vocês, alguma dúvida no primeiro parágrafo? Tá tudo ok o primeiro? Aí me respondem pela plataforma. Não, qualquer coisa eu volto, não tem problema. Ainda tem tempo bastante aqui em sala. Ok, então vamos ao segundo parágrafo. Vamos ao segundo parágrafo, tá? A embargada alegando a falta de pagamento, alegando a falta de pagamento, pela compra de mercadorias efetuada pela afiançada, promoveu ação de execução. Promoveu ação de execução. Promoveu ação de execução em face do embargante. Ok? Tudo certinho. Segundo parágrafo tá tudo ok. Certinho aí. Segundo parágrafo, tudo ok? Segundo parágrafo, tá tudo ok? Eu sempre vou perguntar para vocês pra gente poder ir direitinho, tá? Ok, né? Segundo parágrafo. Tudo ok, Marcos? Segundo parágrafo. Ok. Bonitinho. Estão vendo? Eu quero que vocês observem as construções dos parágrafos. Olha como são enxutos dentro do processo de execução, dentro dos embargos. São enxutos, ó. O juiz, quando lê, ele vai logo entender o que você quer. Vamos ao terceiro parágrafo. Estou construindo com vocês a peça, para não deixar vocês sozinhos, tá? Vamos lá. Terceiro parágrafo. Tendo o contrato em questão, a finalidade de garantir terceiro parágrafo. Não, eu não estou no fundamento. Segue a minha linha de raciocínio, Wagner.
eu não vou citar aqui nos fatos para não confundir vocês nenhum fundamento. Quando chegar no fundamento a gente cita lá, tá bom? Para a gente não se confundir, eu não quero confundir a cabecinha de vocês. Fato é fato, direito a gente deixa para lá, tá? Para outro momento, tudo bem? Então vamos lá. Terceiro parágrafo. Tendo o contrato em questão, a finalidade. Tendo o contrato em questão, a finalidade. Ok? Tendo o contrato em questão a finalidade de garantir fornecimentos de mercadorias, tendo o contrato em questão a finalidade de garantir fornecimento de mercadorias, afiançada, até o valor de R$10.000. É o valor que está na memória. R$10.000. R$10.000. Indispensável seria indispensável seria que a embargada demonstrasse que tais fornecimentos foram realizados. Ponto. Tá vendo aí? Terceiro parágrafo. A gente vai fazer só mais um parágrafo de fatos, tá? Por causa da memória de caso. A gente sempre acompanha a memória de caso, sempre, tá? Tudo bem o terceiro parágrafo? Tudo ok aí na plataforma? Terceiro parágrafo, vou esperar vocês me darem ok. Tudo ok o terceiro parágrafo? Lilian, tudo ok? Lucas, Marcos, Wagner, tudo ok? Ana, tudo ok? Marcos, tudo ok? Vamos ao último parágrafo, tá? Dos fatos, né? O último parágrafo dos fatos. A embargada ajuizou execução
ajuizou a execução apenas em face do embargado. Ok? Apenas em face do embargado, vírgula. Compete ao credor compete ao credor compete ao credor executar compete ao credor executar apenas o fiador compete ao credor executar apenas o fiador ou ambos à sua vontade. Executar apenas o fiador ou ambos à sua vontade. Tudo bem aí? Ponto seguida. Do exame dos autos, do exame dos autos, do exame dos autos, do exame dos autos, observa-se que a embargada instruiu a execução com uma duplicata sem aceite sem aceite e com uma nota fiscal. Sem aceite e com uma nota fiscal, além do contrato de fiança. Além do contrato de fiança. Além do contrato de fiança, mas não comprovou que os fornecimentos foram realizados. Fornecimentos foram realizados. Ponto. Tudo bem? O quarto parágrafo. Tudo certinho aí? Tudo ok? O quarto parágrafo. Tá bonitinho. Quarto. Ok. Lilian, ok. Dani, tudo ok.
Marcos, tudo ok? Ok. Ana, tudo ok, né? Perfeito. Vamos passar agora pro direito. Pro direito. Aí vocês escrevem lá. Do direito. Tá? Ok? Então, no direito, você vai dizer a si mesmo, tá? No direito. Anote lá a si mesmo. No caso em tela, no caso em tela, no caso em tela, inexiste. No caso em tela, inexiste. No caso em tela, inexiste. Título líquido. Inexiste. Título líquido certo e exigível. Inexiste. Título líquido certo e exigível pelo que está justificada a